Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Motoristas e cobradores da linha de ônibus 251 Alpes, que atende a zona sul de Porto Alegre, cruzaram os braços por quase 2 horas esta manhã. Os rodoviários reivindicam mais segurança. Só na última semana houve 5 assaltos na linha. Ontem, um motorista foi atingido por um tiro de raspão. A sensação de segurança para pegar um ônibus em Porto Alegre aumenta, principalmente à noite. A iluminação precária nas paradas e a falta de policiamento causam um desconforto não só aos rodoviários, mas aos usuários do transporte público. Isolados e com pouca iluminação, alguns terminais e paradas de ônibus se transformam em verdadeiras armadilhas à noite. De ser assaltado e coisa pior aqui, né? Pelo menos essa aqui tá iluminada, por isso que eu venho pegar aqui, porque a de trás da URGS sem condições. Mas para quem não tem alternativa, resta enfrentar o perigo. Beatriz já teve o celular furtado enquanto esperava o ônibus nos terminais do camelódromo. Indignada, ela reagiu. Entregar de mão beijada uma coisa que tu, com sacrifício tu conseguiu para esses vagabundos aí levarem assim numa boa, não, eu reajo mesmo. Segundo dados da Brigada Militar, de março a junho deste ano foram registrados 10 assaltos a terminais de ônibus no centro da cidade. Outros 11 casos ocorreram em terminais da Farrapos no mesmo período. Para a capitã responsável pelo policiamento das áreas, os números são pequenos, mas não correspondem à realidade. Ou o cidadão não está efetuando o registro, né? Ou quando ele efetua o registro da ocorrência, ele não fornece dados suficientes para serem inseridos no sistema. Para combater esse crime, a Brigada Militar tem reforçado o policiamento próximo a paradas de ônibus nos horários de entrada e saída das empresas. O problema é que quem estuda além desse período não se vê protegido. Na Avenida João Pessoa, as paradas pecam pela falta de iluminação. A cidade hoje está muito perigosa e, na frente de um colégio é uma parada sem iluminação nenhuma, com saída constante de estudantes. É meio estranho. Acho que poderiam ajudar a botar uns postes de iluminação aqui, né? E se a solução é esperar o ônibus, algumas dicas são valiosas. Não ficar sozinho na parada, escolher terminais bem iluminados, prestar atenção ao que acontece ao redor e ligar para o 190 da Brigada Militar ao menor movimento de pessoas suspeitas. E se você é daqueles que utiliza o celular enquanto espera o ônibus, cuidado! O aparelho é o alvo preferido de 90% dos casos envolvendo assaltos a terminais de ônibus. E se isso acontecer com você, saiba que registrar um boletim de ocorrência na delegacia pode ser a melhor forma de ajudar a polícia a evitar esse tipo de crime. Se eu tenho um maior número de ocorrências em determinada rua, é ali que eu vou empregar o policiamento. Então, o indivíduo ele tem que fazer o registro policial para contribuir com o emprego do policiamento ostensivo. Mas enquanto essa realidade não muda, quem sofre são os usuários de ônibus, que à noite e à mercê do perigo precisam ficar assim. Ficar sempre se olhando, né, para todos os lados, se cuidando, né? Porque medo todo mundo tem, né? Segurança na escola. O trabalho de policiais militares chama a atenção pela redução dos crimes e da violência no entorno de instituições de ensino de Cachoeira do Sul, na região central do estado. Depois que a patrulha foi criada, não só as ocorrências diminuíram, mas a sensação de segurança melhorou no ambiente escolar. A TV Cachoeira acompanhou um pouco da rotina desta equipe. Diariamente, em sistema de rodízio, 2 guarnições circulam pelas ruas, praças e com foco especial nas escolas. Aglomerações e pessoas em atitudes suspeitas são o alvo, principalmente para prevenir furtos, brigas, consumo e tráfico de drogas. Patrulhamento em todas as escolas de Cachoeira, evidentemente a gente faz por bairro, abordando elementos suspeitos, pessoas infratores da lei que porventura estiverem por perto, a gente identifica e manda andar, não deixa criar grupos na frente das escolas. Acompanhamos uma das rondas da patrulha escolar. Os militares se tornam parte da rotina dos educandários e conhecidos da direção, professores e comunidade escolar. Há o cuidado de que os integrantes da equipe sejam sempre os mesmos, justamente para criar um tipo de vínculo que proporcione saber o que acontece e quem circula nas redondezas.
A patrulha escolar impõe respeito aqui na saída da escola, na entrada, às vezes até na hora do recreio, né, que a gente costumava ver muitas pessoas estranhas paradas, era o grupinho, ou às vezes até alguma formação de briga que já existiu aqui na frente, né. Graças a Deus e graças à patrulha não tem mais, assim, eles impõem respeito. E na saída da escola, um grupo suspeito é abordado. A cada abordagem é feito contato com a Central de Informações da ABM para a consulta de cada suspeito. Um dos jovens, de 17 anos, já é fichado e justamente com ele, durante a revista, são encontradas 2 chaves lixadas e modificadas, chamadas de micha ou chave mestre. O jovem abordado estava com a chave que é possivelmente capaz de ligar uma moto, né? Uma chave Honda, provavelmente. E quando isso acontece, problemas sociais começam a aparecer. A mãe do jovem tem que acompanhá-lo até a delegacia para registro de ocorrência. Mesmo só com 17 anos, o rapaz já tem ampla ficha criminal por brigas, furtos, consumo e tráfico de drogas. A mãe chora e se declara impotente diante do comportamento do filho. Minhas gurias também são tudo de maior de idade, eu tenho uma de 4 anos e é só ele que me traz problema. É preciso pulso firme para detectar e enfrentar todas as situações, já que diariamente todo tipo de ocorrência e de pessoas passam ou são abordadas por eles. É um trabalho que ele se torna social e ao mesmo tempo repreensivo, como agora mesmo. Nós revistamos esse elemento lá na frente do Dinaneri e já está sendo apresentado aqui na DP. Quer dizer que de social ele passa a ser repressivo e é para o que der e vier a patrulha. Nós atendemos tudo que é tipo de ocorrência, mas a nossa prioridade é a população escolar. Sancionado pelo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, o Plano Municipal de Educação, entre outras medidas, o projeto prevê o levantamento de informações sobre a população de 4 a 17 anos. A capital deve erradicar em 10 anos o analfabetismo. Outra meta é erradicar todas as formas de discriminação, garantindo que o ensino tenha como um dos pilares a cidadania. O texto aprovado pela Câmara Municipal com uma mensagem retificativa foi sancionado sem vetos. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego sofre com os cortes do governo federal. Segundo o Ministério da Educação, o Pronatec vai oferecer mais de 1 milhão de vagas este ano. No ano passado foram oferecidas mais de 2,5 milhões, uma redução de 60%. Bom, saberemos mais quanto é que isso está afetando as instituições de ensino gaúchas. A gente vai falar agora com o vice-presidente do Sindicato das Escolas de Ensino Privado, SINEP-RS, Osvino Toallier. Boa tarde, Osvino. Boa tarde. Bom, como é que está afetando, então, essa questão, esses cortes? Como é que estão afetando o Pronatec aqui nas instituições de ensino do Rio Grande do Sul? Bom, o quadro do Pronatec é dramático, como também do próprio FIES, assim por diante, pelo que representa de desilusão com o apoio propalado do governo federal a partir da proposta da campanha da presidente Dilma. E hoje em dia nós estamos assim numa situação dramática de poder atender os alunos que procuram as instituições que não têm a mínima previsão de uma condição de ter uma vaga garantida. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos em nível de Brasil 540 mil vagas no Pronatec, para este ano 70 mil. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nós tínhamos 4.027. Esse ano, 250. Quer dizer, nós praticamente reduzido a nada. E esses jovens que vêm em função do desafio do mercado de trabalho para uma busca de qualificação, não encontram possibilidade. Então, é muito difícil isso. Muito difícil porque a pátria educadora anunciada, na verdade, é uma piada. Sim. E a questão da dificuldade, está ocorrendo também dificuldade na renovação dos contratos das instituições de ensino com a questão do programa? Também, mas, sobretudo, a redução é em relação a novos. E veja mais, em relação ao ano letivo de 2015, as instituições não receberam nenhum centavo. Quer dizer, houve instituições que investiram em termos de equipamento, de construções, de qualificação, enfim, e, na verdade, tem instituições que vão fechar as portas. E professores demitidos.
Sim, em relação a essa questão. Exatamente. Bom, e a questão, como é que está a questão do repasse do governo federal em relação às instituições de ensino também? Como eu falei antes, no ano letivo de 2015, não houve nenhum repasse em relação ao Pronatec. Ou seja, março, abril, maio, junho, não há nenhum pagamento. E as instituições têm que honrar o seu compromisso com os seus contratos, os seus compromissos, assim por diante. Sim. Então, esse é um quadro que deixa a gente muito preocupado, porque nós lidamos com uma questão fundamental na educação que chama credibilidade. O professor vem trabalhar na instituição a partir da credibilidade que a instituição tem. Mas como é que ela vai honrar isto se, na verdade, o contratante, que é o governo federal, não paga a instituição? Então, é um engodo, no fundo, uma grande enganação. E o que a gente tem, lamentavelmente, para dizer que, em função de uma plataforma de eleição, nós fomos todos enganados. Sim, quais são as perspectivas em relação ao próximo semestre? Perspectivas? Nenhuma, porque, em primeiro lugar, as vagas foram reduzidas a 10%, né? Quando não menos a isso. Nós, em Porto Alegre, temos 2 instituições credenciadas. E no Estado, são quantas instituições? Bom, no Estado, nós não temos ainda os dados, né, todos. Mas tudo isso já demonstra o que é o quadro de crise que se instalou. E não há mínima perspectiva diante da crise de recursos do governo federal. Aqui em Porto Alegre são 2 credenciadas. A expectativa era de quantas que seriam credenciadas? As instituições que participam do programa, que têm condições, que se habilitaram, eu não tenho esse número exato, mas é um número muito grande em função do compromisso com o ensino profissionalizante. O que mais prejudicados saem os alunos também. São os alunos, exatamente. Quantos alunos, senhor, razoavelmente, quantos alunos podem ser prejudicados com essa situação? O número de alunos prejudicados é que é muito difícil de precisar, porque eles não chegam nem a efetivar uma matrícula, porque não há espaço. Sim. Quer dizer, está fechado. Na verdade, o programa fechou e faliu. Pior é isso. Tá certo. Conversamos com Oswino Toallier, vice-presidente do Sindicato das Escolas de Ensino Privado. Oswino, obrigado. Foi um prazer. Obrigado, boa tarde. O leite materno pode reduzir em 13% as mortes evitáveis de crianças menores de 5 anos. Essa é a estimativa do Ministério da Saúde. Na capital, uma ação da Santa Casa alerta para a importância do aleitamento materno nos primeiros anos de vida. Laura está grávida de 8 meses. Ela espera um menino e aproveitou a ação para tirar dúvidas. Elas me orientaram e eu acho que todo tipo de informação é muito importante, ainda mais para as mães, né, de primeira viagem, porque isso influi na qualidade de vida do bebê. É muito importante toda mulher saber que o aleitamento é importante, ele é fundamental na saúde da criança. A intenção da campanha é alertar a população sobre a importância do aleitamento materno. O evento também comemora as 2 décadas em que a Santa Casa é considerada pela Unicef como hospital amigo da criança, por estimular a prática entre as mães. Desde a gestação, no pré-natal, já se trabalha em aleitamento materno, né? Toda a promoção também do aleitamento materno e também todas as coisas que possam impedir, né? Que a mãe, às vezes, por medo, por mitos, alguma coisa ela possa impedir, né? Que não tenha o sucesso, né, sobre o aleitamento. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que a amamentação exclusiva seja feita por 6 meses e complementada até os 2 anos da criança. Por isso, o Banco de Leite da Santa Casa faz um trabalho contínuo para a doação de leite e de frascos de coleta. Se elas têm excedente de leite, elas podem ser doadoras desse excedente. Então, a Santa Casa tem um banco de leite que funciona junto à maternidade, onde essa mãe pode se cadastrar como doadora, receber as orientações, informações de como armazenar, coletar esse leite. E também pode haver doação de frascos de vidro com tampa de plástico, de preferência frascos de café solúvel que tenham uma gramagem de 100 e 50 gramas, que são os mais apropriados para coleta e armazenamento do leite. Segue até amanhã em Porto Alegre, a 12ª edição do Encontro de Endocrinologia Feminina. A reposição hormonal para amenizar os sintomas da menopausa é um dos assuntos em debate.
Em busca de uma melhor qualidade de vida, algumas mulheres recorrem à reposição hormonal no período da menopausa. Os benefícios vão além do combate aos conhecidos calorões. Por exemplo, sobre o osso. Quem faz terapia hormonal tem uma proteção de osteoporose. Sobre o humor, pacientes são mais animadas que usam. Sobre a memória, sobre o cognitivo, hoje se sabe que se usado inicialmente, logo que se tem esses sintomas, ou seja, na fase da transição menopáusica, eles vão funcionar melhor, inclusive como prevenção de Alzheimer. As formas de tratamento e de avaliação das pacientes foram discutidas hoje no 12º Encontro de Endocrinologia Feminina. Pesquisas mostram que a terapia hormonal também pode trazer riscos, como maior incidência de derrames e, em menor escala, de câncer de mama. É por isso que há a necessidade de analisar cada caso. Para esta médica ginecologista, quando bem avaliados os sintomas e a situação da saúde da mulher, os ganhos com o tratamento devem prevalecer. Os benefícios da terapia hormonal, eles são muito superiores a riscos. Quanto mais saudável essa mulher for e quanto mais próxima do período da menopausa ela estiver e quanto mais início de menopausa ela está. As pacientes são encaminhadas através dos postos de saúde para avaliação e tratamento. O Hospital de Clínicas é uma das instituições que oferecem a terapia hormonal através do SUS. Uma nova regra da Anvisa obriga os fabricantes de alimentos a serem mais claros nos rótulos de embalagens de produtos que podem provocar reações alérgicas. São 17 alimentos, entre eles frutos do mar, ovos, trigo e aveia, que precisam deste alerta para não trazer prejuízo à saúde de quem tem intolerância ou alergia. A ida de Sandra ao supermercado é uma missão árdua. Mãe de gêmeos com alergia grave, ela precisa ler todas as embalagens dos produtos. A informação vem em letras bem pequenas e nem sempre é completa. Pela nova regra da Anvisa, as embalagens também passam a ter a informação contém ou pode conter e aí cita as substâncias alergênicas. A informação pode parecer simples, mas é fundamental para quem sofre com alergias. Simplifica, né? Porque quando tu lê ali, tem ou pode conter, a gente já nem pega. Nós vamos direto para outro produto. A jornalista Denise Rigão tem intolerância ao glúten e à lactose. Para ela, o grande avanço na nova regra é que a indicação pode conter evita a chamada contaminação cruzada. Especificando melhor esse alimento, eu vou ter uma melhor ingestão desse produto com uma contaminação praticamente zero. Dr. Giovanni Di Geso é médico especialista em alergias. Ele explica que intolerância e alergia são diagnósticos bem distintos. A medida da Anvisa vai favorecer os dois grupos, mas para os alérgicos a informação pode ser vital. Porque pessoas muito sensíveis reagem a mínimas quantidades desses agentes alergênicos, dessas proteínas de alimentos. Então, numa linha de produção, muitas vezes não é possível garantir a eliminação completa do risco. Então, por isso, a expressão pode conter, ela alerta pacientes que apresentam essas formas mais graves de alergia alimentar. Após a publicação da medida da Anvisa, os fabricantes têm 12 meses para ajustar as embalagens ao regulamento. Em nenhum outro lugar do mundo se utiliza tanto veneno nas lavouras quanto no Brasil. São mais de 1 milhão de toneladas por ano, o que daria mais de 5 quilos de agrotóxicos por habitante. A informação é do relatório divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer. Nós estamos recebendo o Leonardo Melgarejo, que é engenheiro agrônomo da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN. Boa tarde. Boa tarde, espectadores. Bom, o que significa essa notícia, né, de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos? O que significa para nós, brasileiros, e para o nosso meio ambiente? Bom, significa que a tecnologia utilizada na nossa agricultura
leva em conta com maior relevância os valores econômicos associados à renda gerada na lavoura que os riscos para a saúde do consumidor e que os riscos para o ambiente. As preocupações de curto prazo estão sendo predominantes em relação a perspectivas mais conscientes de longo prazo. Quando você diz que o consumo brasileiro médio é de 5 litros, isso dá uma ideia de um balde de veneno por pessoa ano, você está trabalhando com um valor que subestima a realidade. Esses 5 litros utilizam pessoas como nós que não trabalhamos com esse produto. Na região produtora é 30 litros por pessoa. Na região do centro-oeste chega a 100 litros de veneno por pessoa. E são nas principais culturas. O consumo de milho verde é um consumo arriscado. Quais as consequências, então, de tanto consumo assim, de agrotóxicos? Existem consequências que não são bem definidas. A matéria anterior a respeito da emergência do grande surgimento de novas formas de alergia está associado ao consumo, à ingestão de alimentos. E o consumo de alimentos hoje ele é carregado com uma carga maior de veneno, exceto em situações onde se procuram alimentos limpos, alimentos de produção orgânica ou de base agroecológica. Há 3 dias, no Rio Grande do Sul, foi lançado o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. É possível que com programas institucionais dessa natureza, existe uma Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, por exemplo, você consiga estimular a produção de alimentos limpos e, portanto, acesso das pessoas a alimentos limpos. Queria fazer um outro link. A matéria anterior, muito meritória, que fala em alimentação de crianças, que fala na necessidade de se criar bancos de leite, ela é necessária, mas mesmo uma mãe que amamente o seu filho no seio não está assim livre de passar à sua criança resíduos de agrotóxicos perigosos. O exemplo mais grave é o exemplo do principal veneno utilizado nas lavouras brasileiras, o glifosato, recentemente apontado pelo Instituto Nacional do Câncer como cancerígeno. A Organização Mundial da Saúde também aponta esse produto como cancerígeno. E o crescimento da utilização dele no Brasil está associado ao crescimento das lavouras transgênicas tolerantes a esse produto. Portanto, com a expansão dessa tecnologia que oferece algumas facilidades aos agricultores, nós expandimos a margem de risco para consumidores, para o ambiente. São vários riscos para a saúde, mas em relação ao meio ambiente? Em relação ao meio ambiente, a alteração, talvez um exemplo claro ajude. Quando se usa um mesmo produto num mesmo ambiente continuadamente ao longo do tempo, se favorecem algumas formas de vida e se desfavorecem outras. Nós não sabemos os impactos completos sobre a biota do solo, mas existem estudos que dizem que a população de bactérias do gênero Rhizobium, bactérias que fixam o nitrogênio do ar, colocam no solo e reduzem a necessidade de importação, essas seriam prejudicadas pelo uso de glifosato. E que fungos do gênero Fusarium, que causam fusariose, por exemplo, no trigo e exigem a aplicação de fungicida, um outro agrotóxico, são beneficiados. Então, com esse exemplo, nós temos um caso específico onde uma determinada comunidade de seres que está muito distante da nossa percepção, mas que nos ajuda é prejudicada, e uma outra é que nos prejudica é beneficiado. Nós não sabemos, no geral, o que ocorre pela grande multiplicidade de possibilidades de problema. Nós não sabemos, a rigor, a qualidade da água que nós estamos tomando. Boa parte desses venenos são solúveis em água, correm para os meios aquíferos, terminam sendo distribuídos nas torneiras do Brasil. E por que se consome tanto agrotóxico aqui no Brasil? Inclusive substâncias que são banidas em outros países se consomem aqui ainda. Por quê? Mais de 2 dezenas de produtos que são proibidos nos países de origem são utilizados no Brasil. Então, existem várias razões. A morosidade na reavaliação, a facilidade de ultrapassar nossas fronteiras secas via contrabando e o interesse imediatista das pessoas que trabalham na produção, considerando que o seu produto é dissociado de interesses dos consumidores ou de interesses de outros pontos da cadeia. De fato, quando uma pessoa menos consciente se vê diante da possibilidade de comprar um veneno a um preço ou comprar um outro a 1/3 do preço, fazendo uma análise de curto prazo, ele prefere comprar o de 1/3 do preço, independente dos riscos que isso implica. Mas, com a evolução da tecnologia, nós temos possibilidades que ainda não são bem definidas e possibilidades que já são bem definidas. Uma possibilidade ruim, bem definida, diz respeito à liberação pela CTN-Bio do plantio de milho e, em breve, soja tolerantes ao produto 2,4-D. O 2,4-D é um herbicida classificado como extremamente tóxico pela Anvisa e que vai substituir nas lavouras o glifosato, que é aquele que causa câncer, mas que é classificado como de baixa toxicidade.
Então, com o avanço da tecnologia de produção, nós temos também um avanço dos riscos e dos problemas em decorrência do uso dessa tecnologia. Como o tempo é curto, eu queria fazer uma afirmativa a respeito do que podemos fazer. Sim. Podemos estimular decisões de senadores e deputados que nos acompanham, ou que nós acompanhamos. O senador Lazer Martins, a senadora Ana Amélia Lemos, o senador Paulo Paim podem se manifestar contra a alteração da lei que trata da rotulagem dos transgênicos. Sabendo que o produto é transgênico, saberemos que tem mais risco de carregar veneno. Deputados estaduais, nós temos 3 leis que tramitam na Câmara Estadual. Não temos tempo para isso? Nós estamos finalizando, mas é importante destacar né, que é bom a população... tentar acompanhar a legislação exatamente. E tentar influenciar no que vem acontecendo. A gente ainda volta a falar sobre esse assunto, então, com mais tempo. Muito obrigada, então, Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo da Agapan. Isso. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Veja daqui a pouco no canal aberto as obras de recuperação do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, atingido por temporal em 2014. E a seguir, arrozeiros buscam solução para os preços de mercado inferiores ao custo de produção. A maior companhia de dança do mundo chega a Porto Alegre, Russian State Ballet. Apresentando 3 grandes espetáculos, Dom Quixote, Sherazade e O Lago dos Cisnes. Dias 27 e 28 de junho no Teatro do Bourbon Country. Classificação livre. Ingressos no local ou pelo site ingressorapido.com.br. O TVE Repórter deste domingo apresenta uma reportagem especial sobre os 80 anos da Secretaria da Agricultura e Pecuária. As atividades que a Secretaria realiza para ajudar no desenvolvimento da agropecuária do Estado. No TVE Repórter, você vai ver por que a agricultura e a pecuária são protagonistas e tornaram o Rio Grande do Sul um dos estados mais importantes do país na área da produção primária. No ano passado, o setor primário foi o principal impulsionador do PIB estadual. Isso em razão dos efeitos diretos que ela provoca na economia e também pelos efeitos indiretos. A agropecuária ela está localizada em praticamente todo o território gaúcho, então ela é muito importante para o desenvolvimento regional. As parcerias com as entidades que representam os pequenos, médios e grandes produtores. A força do sistema cooperativado. As cooperativas se modernizaram na questão da comercialização, buscaram mercados, estão antenados para mercados internacionais. As cooperativas têm uma força muito grande de organização coletiva. A história da Expo Inter e o desenvolvimento de tecnologias de apoio ao produtor rural que tornam a produção gaúcha uma das mais diversificadas do país. Nós temos um papel muito importante a cumprir, assim como outras políticas públicas de estímulo, de desenvolvimento a outros setores. Até porque o Rio Grande do Sul ele é um estado que tem uma diversidade muito grande. O TVE Repórter é neste domingo, às 10 da noite, com reprise na quarta-feira também, às 10 da noite. E 70% das obras de recuperação do Parque de Exposições Assis Brasil já estão concluídas. Desde dezembro, quando um temporal provocou estragos no local, o governo do estado trabalha em parceria com a iniciativa
privada para garantir a realização da Expo Inter 2015. A forte chuva do final do ano passado derrubou postes de luz, árvores e destruiu parte dos pavilhões que abrigam o centro de imprensa e a área internacional do parque. O estrago maior foi no pavilhão de bovinos e caprinos. Meio ano após o incidente, o trabalho de recuperação do local anda em ritmo acelerado. O principal ponto era a recuperação do telhado, mas com o vendaval nós tivemos danificação também no que protege o telhado, que estão sendo feitas recuperações com soldas, com troca de ferros e que está nos amarrando mais na construção. Os danos foram maiores do que o previsto nas avaliações preliminares, o que acarretou aumento no orçamento inicial da obra. Para custear o trabalho, o governo conta com o apoio da iniciativa privada. Tinha feito aproximadamente R$600 mil, foi o levantamento da Secretaria de Obras do Estado. Mas com o que está aparecendo depois de todo o vendaval, eu acredito que nós vá perto de R$1 milhão. A expectativa é de entregar o parque totalmente reformulado um mês antes da Expo Inter, que este ano ocorre de 29 de agosto a 6 de setembro. E o Instituto Rio-Grandense do Arroz realizou a primeira reunião preparatória para a Expo Inter 2015. O estímulo ao consumo do cereal é uma das reivindicações dos produtores gaúchos para aumentar a venda e assim compensar a perda de rentabilidade. Em Cachoeira do Sul, arrozeiros discutiram um problema antigo do setor, o custo de produção que supera os preços pagos pelo mercado. Seu Giovanni Reck cultiva arroz na localidade de Passo do Seringa. Ele conta que o que dificulta e atrasa o trabalho é o capital. Se a pessoa não tiver capital de giro para lidar com a lavoura, como por exemplo a comercialização na propriedade, frete, aluguel, arrendamento, isso fica inviável, né? Na plateia, além de produtores, alunos de cursos técnicos e superiores. A engenheira agrônoma do IRGA conta que as pesquisas trazem novidades. O que o IRGA está desenvolvendo hoje para essa questão de redução de custos é em relação ao manejo pós-colheita das áreas de arroz, né, visando a implantação de um sistema plantio direto semelhante ao que nós temos na coxilha. O grande problema, por que isso não está implementado, então, há 50 anos já, né? Porque o arroz, ele produz uma quantidade muito grande de matéria, de massa, né? Se ele produz 10 toneladas de arroz, provavelmente vai ter 10 toneladas de palha. E essa palha, ela tem umas constituintes muito difíceis de serem consumidos até a nova semeadura. Então, isso vai prejudicar. A área semeada teve uma redução de 1,05% da safra 2014 para essa. E segundo o engenheiro agrônomo Pedro Trevisan, deve diminuir ainda mais. Da safra 13-14 para 14-15 aumentou em torno de 17% o custo, né? E além disso o preço, né, diminuiu praticamente 10%, né, o que levou a uma crise que a gente tem hoje, né? Bom, o principal produtor de arroz do país, o Rio Grande do Sul, tem também o maior rebanho ovino. Os criadores investem em animais com aptidão para corte e para lã. Mas pelo menos até a década de 1960, o estado teve superior a 13 milhões de cabeças, depois caiu para 4 milhões. Danilo Ucha, editor do blog Cordeiros e Vinhos. Por que houve essa queda? Boa tarde. Boa tarde. Mas agora já se recuperou. Mas não, agora está se recuperando. Aí, né? Não, basicamente é que até a década de 60, o Rio Grande do Sul tinha o seu rebanho quase todo voltado para a produção de lã. E aí houve a famosa crise internacional da lã, que caiu o consumo, porque foi substituído pelo fio sintético para fazer roupas e tal. Então, caiu dos 13 milhões de cabeça para apenas 3 milhões de cabeça. Hoje, nós já estamos nos aproximando de volta aos 5 milhões, porque houve uma conversão na criação de ovinos no Rio Grande do Sul. O pessoal passou a produzir mais ovelha carne do que ovelha lã. E, ao mesmo tempo, houve um crescimento muito grande da demanda por proteína animal e, então, a carne de ovelha entrou no mercado de uma maneira extraordinária. E tão boa e com bons resultados para os produtores que hoje, pela demanda ser maior do que a oferta, ela está, inclusive, o que o pessoal considera muito caro.
O que antes se comprava por R$6, R$5 o quilo de carne de ovelha aqui no Rio Grande do Sul, hoje tu não compra por menos de 18. Chega a acontecer a falta da carne? Chega. Em alguns momentos falta e o Brasil tem que importar do Uruguai, da Argentina, do Chile e até da Nova Zelândia. Nova Zelândia também. Nova Zelândia. Mas esse preço que tu dissesse é praticado aqui no Rio Grande do Sul, é esse preço? Esse é o preço de mercado. Aqui no mercado? De mercado. E outra coisa interessante também é que o preço, para ver essa questão de valorização, o preço da ovelha sempre foi muito mais barato que o boi. Em função da falta de carne e do aumento da demanda, o preço da ovelha superou o preço do boi. Hoje até a questão da carne, era difícil achar carne de cordeiro, a carne nos restaurantes. Hoje, isso como é que está hoje? Porque Está uma questão exatamente isso se explica também pela dedicação à criação de ovelha lã. Como tu precisa que a ovelha viva muito mais tempo, exatamente para te dar muito mais lã, ela vai envelhecendo, a carne vai ficando mais gordurosa e com um cheiro característico que muita pessoa não gosta. Então, não se comia carne de ovelha nas cidades. Ela sempre foi muito consumida no interior, nas fazendas, mas nas cidades não se consumia. Hoje é o contrário. Com a carne, com a ovelha dedicada à produção de carne, tem que se abater o animal mais jovem, que ele tem uma carne mais macia, uma carne mais gostosa, mais saborosa e, ao mesmo tempo, não tem aquele cheiro característico, então ela é muito mais consumida. Mesmo assim, também outro aspecto que a gente sempre chama atenção quando fala nisso é que até alguns anos atrás, dificilmente nos restaurantes de cidade, tu encontrava pratos com carne de cordeiro. Hoje, aquele que não tem carne de cordeiro está fora de moda. Os cortes da carne de cordeiro são os praticamente utilizados na questão isso do também carne melhorou muito, melhorou, sim. Porque tradicionalmente no Rio Grande do Sul nós tínhamos apenas 4 cortes, que era o pernil, a paleta, a costela e o espinhaço. Na verdade, os países que são mais desenvolvidos no consumo de carne ovina, como a Inglaterra e a França, têm dezenas de cortes. Hoje, esses cortes já foram importados para o Brasil, então a gente já encontra nos supermercados uma série de cortes diferentes que antes eram quase impossíveis de achar. E quais são as raças que são mais utilizadas na questão? Olha, para a ovelha lã, continua sendo o merino australiano, o Romain March, o Corrier d'Ali. Para a ovelha carne, a mais destacada nesse momento é a Texel, mas também tem ovelha Suffolk, ovelha New Hampshire, que são muito boas e que produzem essencialmente carne e com pouca gordura, porque a ovelha lã tem a característica de ter muita gordura. Isso, justamente. Então, as donas de casa, por exemplo, reclamavam muito que colocavam 1 quilo de carne de ovelha na panela e virava meio quilo, porque o resto era gordura. A ovelha destinada à produção de carne não tem esse excesso de gordura, então ela tem carne mesmo. Algumas até, para o meu gosto pessoal, tem carne demais. Eu prefiro sempre uma gordurinha. Então, o pessoal experimentar, comer carne de cordeiro também, que faz bem, né? É melhor até, alguns dizem que é melhor que até o próprio gado. Alguns especialistas e médicos dizem que a carne de cordeiro, ela é muito melhor que a carne bovina, em termos não só qualitativos, mas também gustativos e também em questão de saúde. Tá certo. Danilo Ucha, obrigado novamente pela gentileza de estar conosco, conversando aqui sobre questões gastronômicas. Obrigado, é um prazer. Editor do blog Cordeiros e Vinhos. Obrigado. Isso aí. Um espero voltar. Tá certo. Obrigado. Integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande, na região sul do estado, montaram um acampamento em frente ao estaleiro da QGI, sigla de Queiroz, Galvão e IESA, Óleo e Gás. Segundo os manifestantes, a vigília só termina quando houver uma decisão sobre a construção das plataformas P75 e P77.
O estaleiro está parado em razão das indefinições relativas ao contrato entre a Petrobras e a QGI, que surgiram após as denúncias da Operação Lava Jato. Aproximadamente 10 mil trabalhadores estão desempregados no Polo Naval de Rio Grande. O Sindicato dos Metalúrgicos pressiona as empresas envolvidas no sentido de que a decisão sobre as plataformas seja tomada. O presidente da entidade se amarrou em frente ao estaleiro. Então agora, já que eles estão amarrando tanto lá, literalmente eu vou ficar amarrado aqui, chamando os trabalhadores para apoiar. Os servidores do Judiciário Gaúcho entraram em greve por tempo indeterminado. O atendimento de casos de urgência e o funcionamento mínimo de 30% dos serviços, conforme previsto em lei, foram mantidos. A categoria pede 15% de reposição salarial, redução da jornada de trabalho e a construção de um plano de cargos e salários, entre outros benefícios. Essa luta é para reposição das perdas inflacionárias, para um calendário de reposição que já vem de anos, que está quase abarcando os 60%. Né? Essa luta é para dizer para a sociedade que faltam quase 2 mil servidores dentro dos cartórios abarrotados com 3, 4, 5 servidores, sem máquinas para trabalhar, sem condições, está desumano o trabalho. Conforme o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado, 60% da categoria está paralisada nas comarcas do interior e da capital. A direção do sindicato destaca também que a greve não tem prazo para terminar. Foi a categoria que deliberou por essa greve de modo independente, autônomo e com muita coragem, porque está protestando contra toda essa situação que nós estamos vendo aí, né? Funcionalismo aí tendo que arcar com o ônus da crise, reajuste zero para o ano de 2015, reajuste zero para o ano de 2016, sem perspectiva de melhoria na sua condição de vida e na sua condição de trabalho. De acordo com o Tribunal de Justiça, para conceder os reajustes solicitados pelos servidores, é preciso esperar a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Assembleia Legislativa. O tribunal alega também que a reposição salarial dos últimos anos foi superior à inflação. Agora mais esporte. Neste final de semana tem Brasileirão da Série C. Depois de uma parada de 3 semanas, os times gaúchos voltam a campo. O Caxias, estreando o novo técnico Marcelo Vilar, enfrenta o Guaratinguetá, no interior paulista, tentando sair da incômoda posição de penúltimo colocado do grupo. O jogo é neste domingo, às 11 horas da manhã. Brasil de Pelotas também tem estreia. O time joga pela primeira vez na sua casa. O jogo marca a volta do Chavante ao Bento Freitas após a liberação do estádio. O adversário é o Londrina no domingo, também de manhã, às 11 horas. E neste sábado, a cidade de Pelotas vai receber nos dias 2 e 3 de julho a primeira edição deste ano do Festival Paralímpico da Fundação do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. O evento vai ser realizado no Polo de Desenvolvimento do Esporte e Lazer da Fundergues, na Universidade Federal de Pelotas. Aqui no estúdio, a professora Luana Alegaro Rossato, da Fundergues. Boa tarde, tudo bem, Luana? Boa tarde, tudo bem. Técnica em Esporte e Lazer também da Fundergues. Professora, qual é o objetivo deste evento? Então, o Festival Paralímpico, ele tem por objetivo fomentar o esporte para crianças e adolescentes com deficiências física, visual e intelectual. Uhum. Bom, e a questão, como é que está a questão das inscrições nessa questão desse evento? Até o momento a gente teve, as inscrições tem mais ou menos um número de 50 pessoas, são 2 escolas de Pelotas que se inscreveram, 2 escolas de Rio Grande e uma de Canguçu. Uhum. As inscrições encerram hoje, então acredito que entrem mais escolas, né? Mas é um evento em Pelotas, então pode ser mas é estadual, as pessoas também de outras cidades... Na verdade, assim, é um festival paralímpico que apenas a região sul do Rio Grande do Sul, né, as escolas pertencentes à região sul, poderão se inscrever, que é a região de Pelotas, Rio Grande, Canguçu... Sim. Só essas cidades. Mas a gente também pretende fazer um festival em Santa Cruz do Sul, que daí vai beneficiar todas as outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Mas esse evento é específico para a região sul. Sim.
Bom, a questão acontece, no primeiro dia vai acontecer a participação de estudantes de educação física e que no segundo dia atuam também junto com os participantes do festival. Como é que vai ser essa integração? Exatamente. No primeiro dia, então, de evento, na quinta-feira, vai ocorrer uma capacitação para os acadêmicos da UFPEL. Então, eles vão estar habilitados, né, para trabalhar com essas crianças no segundo dia, através de vivências, né, nas modalidades paralímpicas. E depois vai ter um seminário também nesse mesmo dia para esses acadêmicos, onde vai ser abordados temas sobre o paradesporto no Rio Grande do Sul. E no segundo dia, então, vão ser selecionados 20 acadêmicos, que eles vão participar, então, nessas oficinas, né, que no segundo dia, então, do evento, vão ter oficinas paralímpicas para proporcionar vivências para essas crianças e adolescentes. As oficinas vão ser nas modalidades de atletismo, bocha, basquete em cadeira de rodas, judô, goalball, tênis de mesa e voleibol sentado. E como tu disseste, vai ocorrer também outros festivais iguais a esse, como Santa Cruz, né? Esse ano a gente pretende fazer, em Pelotas, esse primeiro, e depois em Santa Cruz do Sul. Acredito que no mês de agosto ou em outubro sai esse festival em Santa Cruz do Sul. O pessoal vai obtendo informações aí através também do site da Fundergs, né? Isso, através do site da Fundergs. A gente também tem outros eventos, né? A gente tem uma seletiva estadual, que é o Parasergs. Inclusive, o Festival Paralímpico, ele ajuda a detectar, né, o potencial paralímpico de crianças. Se alguma criança se destacar, a gente indica, para a escola, convida para participar do Parasergs, que é um campeonato paradesportivo do Rio Grande do Sul, que classifica para um evento nacional, que são as Paralimpíadas Escolares. Tá certo. Conversamos com a Luana Calegaro, que é professora e também técnica de esporte e lazer da Fundergs. Obrigado, Luana. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Amigo que mal pergunte por que não bailas. Uma das bandas mais afirmadas no cenário musical do estado e do país, o Papas da Língua, completou 20 anos de carreira. E para comemorar, o grupo fez uma pequena turnê em cidades do interior do estado e de Santa Catarina. E gravou um CD e um DVD em alusão às 2 décadas de estrada. Tanto o CD quanto o DVD foram lançados no início deste mês. E é sobre isso que conversamos agora com a jornalista da FM Cultura, Nara Sarmento, que faz o seu comentário semanal aqui no Canal Aberto. E aí, Nara, esse novo trabalho do Papas está aprovado, na sua opinião? Boa tarde. Oi, Lívia. Olha, na minha opinião e na opinião aí dos milhares de fãs que a banda tem espalhados, né, aqui na região sul, no interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina mais especificamente, mas em todo o Brasil, né? Pelo pop de absoluta qualidade que essa banda faz. E também aprovadíssimo pelo público que esteve no ano passado, né? No finalzinho do ano passado, foram quase 4.000 pessoas estiveram lá no Teatro do Bourbon Country. E eles fizeram esses 2 shows. Foi bacana, porque o projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, né? E esse projeto todo tem lá a chancela da Secretaria de Estado da Cultura aqui do Rio Grande do Sul. Fizeram, na época, uma arrecadação de brinquedos. Os ingressos se esgotaram rapidamente. Distribuíram esses brinquedos posteriormente, né, para várias entidades aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, foi um sucesso. O material coletado ficou belíssimo, porque tem o astral, que é o que o Papas passa, né, na minha modesta opinião, melhor baixista de pop no Brasil, está no Papas, né, que é o meu amigo Zé Natálio, competentíssimo, a banda toda, né, o Pezão na bateria, o Léo Enquim, belíssimo produtor de estúdio, produtor de trilhas para cinema, e o Serginho Moá, né, que é um crooner, é um showman. Participações super especiais, aliás, nesse DVD que já está disponível aí num kit com CD e DVD para quem quiser conferir esse trabalho. Alexandre Carlo,
o vocalista da Natiruts, e também um cara que virou parceiro desses trabalhos do Papas, né, o Gabriel Pensador. São 2 participações super especiais. Bom, para quem estiver acompanhando a turnê, eles seguem em turnê até o final do ano, celebrando esses 20 anos, como você falou, Lívia. Nesse final de semana, ou na próxima semana, eles vão estar em Iraí, lá na Praça da Matriz, comemorando ainda esses 20 anos, né, em cima desse repertório, desse trabalho, e estarão na Festa do Colono em Treviso, em Santa Catarina, no dia 10 de julho. Seguindo as comemorações e paralelo a isso, já com o projeto de um novo trabalho, estão entrando em estúdio. Então, recomendo os fãs da banda, vocês, se quiserem um belo pop de qualidade, Papas da Língua aí lançando esse kit com CD e DVD. À venda na Multissom, Livrarias Cultura e Saraiva. Por enquanto era isso, né, Lívia? Dizendo que Papas também toca aqui na FM Cultura 107.7 no seu dial. Legal, muito obrigada pela dica, Nara. A gente volta a se falar na próxima sexta-feira. Uma boa tarde. Encontro marcado. Boa tarde. Levar objetos de hotéis é um hábito comum entre turistas de todo o mundo. E é o que aponta uma pesquisa feita com quase 5.000 viajantes de 28 nacionalidades. Os nossos hermanos argentinos são os que mais furtam. Comportados, os brasileiros estão longe dos primeiros lugares. É difícil encontrar quem assuma ter o hábito de levar objetos de hotéis. Não, nunca levei nada do hotel. E quem admite diz ter pego somente pequenos itens de higiene, que em geral são cortesia. Shampoo, sabonete. Mas objetos maiores, como toalhas e roupa de cama, também costumam sumir. Na pesquisa feita por um site de viagens, 61% dos entrevistados admitiram ter levado algo durante a estadia em hotéis. Os argentinos são os que mais reconheceram já ter pego alguma coisa, 73%. O nosso caso aqui, a gente percebe com os argentinos, né, que são os que mais gostam de levar lembranças, né? Já os brasileiros têm motivos para se orgulhar, porque só aparece na 17ª posição dessa pesquisa dos que mais furtam em quartos de hotel. As lembranças preferidas seriam livros e revistas. Mas entre os turistas do mundo todo, o item mais furtado mesmo é o roupão. Quem leva embora mais do que os kits de higiene pode ter uma surpresa na hora de pagar a conta. Normalmente, quando é feita a inspeção, né, se consegue fazer a inspeção a tempo, se coloca na conta. Né? Se coloca na conta, a pessoa olha e se resigna, paga e vai embora, nem pergunta o que é aquilo ali, que ele sabe o que é. Os restaurantes também enfrentam problemas com pequenos furtos. Xícaras e copos de cerveja são os objetos mais visados nesse café. Itens mais caros também não duram na mesa. Teve uma época que a gente botou um saleiros e pimenteiros de uma marca bem conhecida aqui de Porto Alegre, uma peça super diferenciada. Bom, sinto em te dizer que essa peça não durou nem 2 meses, já tinha sumido todas as peças, né, porque elas eram pequenas. O consolo é pensar que os objetos vão ser para os clientes uma recordação do estabelecimento e até uma forma de publicidade para o negócio. Favorito para subir no mais alto degrau do pódio nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, que acontece em julho, o patinador Marcel Stirmer coleciona títulos internacionais. Praticando o esporte desde os 6 anos de idade, o gaúcho trouxe medalhas inéditas para o país e treina forte para seguir rompendo limites. Tudo começa com um bom alongamento. Depois, uma corridinha. Esse é o aquecimento que antecede o treino do patinador Marcel Stirmer. Marcel foi o primeiro patinador brasileiro a vencer os Jogos Pan-Americanos. Ele foi campeão em 3 competições seguidas, 2003, 2007 e 2011. E está treinando intensamente para receber o título de tetracampeão em 2015.
Supervisionado pelo técnico Léo Bongochea, o atleta treina diariamente no ginásio da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, na Grande Porto Alegre. Todo esse empenho tem uma boa razão. Marcel se prepara para o Pan-Americano em Toronto, no Canadá, que começa dia 11 de julho. Tenho passado geralmente 2 a 3 horas por dia aqui na pista. Agora já começa uma descida assim no ritmo de treino. Tu começa a treinar um pouco menos para chegar em Toronto bem descansado. Ele tem um trabalho físico, psicológico, alimentar muito bom e com isso facilita o treinamento, faz com que as coisas fluam normalmente. A preparação do atleta para os Jogos Pan-Americanos rendeu inclusive uma websérie chamada Estrada para Toronto. Os episódios estão sendo postados no Facebook de Marcel. E o mais importante de tudo, Bala do Brasil, meu patinho. Esse projeto surgiu há quase 1 ano atrás, a ideia, e nós já estamos filmando há mais de 5 meses. O meu dia a dia, eu em casa, como que é, o que acontece comigo, o que acontece com as pessoas que estão em volta de mim quando eu me preparo para um PAN, como que a minha família vê tudo isso. Mostra um pouco da minha história também, como eu comecei, como que eu cheguei, como que eu saí de Lajeado para ir morar nos Estados Unidos, para ser um campeão pan-americano e conquistar uma medalha num esporte que nunca ninguém no Brasil tinha conquistado. O atleta é o favorito para levar a 4ª medalha, mesmo tendo 2 fortes adversários nesta edição, Estados Unidos e Argentina. Para lidar com tanta expectativa dos outros e dele próprio sobre o seu desempenho, confiança e principalmente pé no chão são fundamentais. Me deixa mais tranquilo é pensar que eu não controlo o que as pessoas pensam. Eu não controlo o que os juízes pensam, a reação do público, nada disso eu controlo. Eu controlo a minha performance. E posso, a partir dela, sim, mudar o meu resultado e o meu futuro. Nós ficamos, então, na torcida, né? Para que ele consiga esse tetracampeonato. Com certeza. Boa sorte pro Marcel. O Canal Aberto volta na segunda-feira, a partir do 12h30, com novas informações. E nós vamos falar sobre o uso das redes sociais no ambiente de trabalho. Além disso, um advogado vai explicar sobre o direito de arrependimento nas compras. Nós encerramos ao som de Papas da Língua. Uma boa tarde. Boa tarde, bom final de semana.